Para chegarmos à sociedade capitalista e desenvolvida de hoje em dia, precisamos voltar ao passado para entender o caminho que foi percorrido pela humanidade. Hoje iremos falar da primeira Revolução Industrial. A primeira revolução industrial surgiu na Europa entre o século XVII e XIX, e foi a transição dos métodos manuais para a implantação de máquinas. Teve como ponto marcante a mudança no processo de produção. Consolidou o capitalismo, a matéria-prima vinha das colônias britânicas e o trabalho artesanal se tornou um trabalho assalariado e industrial. Vários fatores ajudaram a Inglaterra, como por exemplo os atos de navegação, as leis de cercamento e a Revolução Gloriosa. Com a Revolução Gloriosa, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Porém, os parlamentares eram, em sua maioria, burgueses e fizeram de tudo para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente, medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Atos de navegação. Essa lei foi criada no século XVII, decretou às rotas inglesas e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam transportar por navios ingleses. O motivo para que tudo isso era enfraquecer a concorrência, fazendo com que a Inglaterra controlasse todas as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi super importante, já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias. Em uma época em que os transportes por terra eram muito demorados e bastante caros. Ela também tinha rios navegáveis, facilitando o escoamento de produção para o mercado interno. Essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse ainda mais. Todo esse dinheiro foi muito importante para o pessoal da burguesia. Eles investiram em pesquisas para a criação e produção de máquinas, aperfeiçoou o processo da produção e financiou a construção das indústrias têxteis. Outro fator que impulsionou a Inglaterra para a primeira Revolução Industrial foram as leis de cercamento, que essa alteração constitui uma crescente ação de privatização de terras, que era de uso comum, dos camponeses, através do cercamento desses locais por meio da cerca, que eram realizados por poderosos senhores locais. A paisagem rural inglesa, que era caracterizada pelo campo aberto, sem vedação, passou a ter sua exploração nos campos fechados. As leis de cercamentos fizeram com que uma grande massa de camponeses fosse expulsa de suas terras ou recebesse um valor mísero por elas. Essa vasta quantidade de camponeses, sem meio de sobrevivência, eles foram obrigados a ir para as cidades para poder manter o seu sustento. Portanto, como consequência desses cercamentos, houve grande disponibilidade de mão de obra urbana, o que foi essencial para o desenvolvimento das indústrias. Outro impacto das leis de cercamento foi o destino dos pastos para a criação de ovelhas, o que visava a produção de lã, que é a matéria-prima da atividade econômica mais importante do período, que era a indústria têxtil. Além disso, havia na Inglaterra grandes reservas de carvão e ferro, que era basicamente a base da indústria da época, e por essa razão, sua grande disponibilidade foi essencial para o desenvolvimento industrial da Inglaterra do século XVIII. Comunais que remontava à Idade Média e a sua privatização representava a ruptura das relações capitalistas com o antigo mundo feudal. Mecanização e as invenções. A mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, para os transportes, para a agricultura e para outros setores da economia. Diversos inventos revolucionaram as técnicas de produção e alteraram o sistema de poder econômico. A grande fonte de riqueza deslocou-se da atividade comercial para a industrial. Quem desenvolvesse a capacidade de produzir mercadorias passaria a ter a grande liderança econômica no mundo. E foi isso que aconteceu com a Inglaterra, sendo o primeiro país a se industrializar utilizando a máquina na produção. Alguns exemplos de invenções:
a máquina de fiar, que transforma em fios as fibras têxteis de algodão, seda e lã para o fabrico de tecidos. Essa invenção revolucionou a técnica de produção, transformando a Inglaterra no maior produtor de fios para tecidos. Além disso, substituiu a roca, um dos mais simples e antigos instrumentos de fiar. O tear mecânico, inventado em 1785 em substituição ao tear manual, aumentou de forma considerável a produção de tecidos, colocando a Inglaterra na liderança mundial da época. E por último, a máquina a vapor, cujo uso na indústria de tecidos, indústrias de carvão, na industrialização do ferro, embarcações, estradas de ferro, entre outras, representou uma revolução no transporte de passageiros e de cargas. Por fim, todas essas revoluções, invenções de máquinas e todo o seu aproveitamento de energia calorífica do carvão mineral para transformar em energia mecânica, fez funcionar todas essas máquinas, o que gerou um grande avanço nas técnicas e também um aumento da produção. O desenvolvimento dos ambientes das fábricas proporcionou uma forte demanda por um amplo número de trabalhadores. As fábricas necessitavam de uma mão de obra capaz de seguir o ritmo das encomendas e das projeções de lucro dos industriários da época. Dessa forma, em um curto espaço de tempo, um amplo conjunto de trabalhadores foi recebido pelas indústrias instaladas nos centros urbanos. Chamados de operários, esses trabalhadores eram figuras típicas de um novo cenário urbano em formação. O operário transformava sua mão de obra em uma mercadoria vendida a um preço determinado por seu patrão. Com a grande leva de pessoas que procuravam trabalho nas fábricas, o preço estipulado pela força de trabalho do operário caía em função da grande disponibilidade de trabalhadores dispostos a vender sua mão de obra sobre as exigências impostas pelo patrão. Dessa maneira, nas primeiras fábricas havia um aglomerado de trabalhadores se submetendo a extensas cargas horárias recompensadas por salários irrisórios. A baixa remuneração para o trabalho repetitivo das fábricas obrigava que famílias inteiras integrassem o ambiente fabril. Por um salário ainda menor, mulheres e crianças eram submetidas às mesmas tarefas dos homens adultos. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho oferecidas nas fábricas eram precárias. Sem instalações apropriadas e nenhuma segurança, as fábricas ofereciam risco de danos à saúde e à integridade física dos operários. As mortes e doenças contraídas na fábrica reduziam consideravelmente a expectativa de vida de um operário. Já o movimento cartista foi um movimento organizado pela Associação dos Operários, e eles queriam melhores condições de trabalho, exigindo a diminuição da carga horária, que era de 10 horas por dia para 8 horas por dia, a legalização do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil e a folga semanal. E também eles queriam um salário mínimo. E esse movimento acabou conquistando muitos direitos. Os operários ingleses mais maduros, após alguns anos, passaram a empregar outros métodos de luta. E aí eles utilizavam a greve e o movimento sindical, que era um movimento que propunha o fortalecimento dos sindicatos. Porque fortalecendo esses sindicatos, ele fortalecia a luta pela classe trabalhadora e a defesa dos direitos básicos das relações de trabalho. Já o movimento cartista foi um movimento organizado pela Associação dos Operários, e eles queriam melhores condições de trabalho, exigindo a diminuição da carga horária, que era de 10 horas por dia para 8 horas por dia, a legalização do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil e a folga semanal. E também eles queriam um salário mínimo. E esse movimento acabou conquistando muitos direitos. E onde estava o Brasil neste contexto? A industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardatária. Enquanto na Inglaterra acontecia a primeira revolução industrial, o Brasil vivia sob o regime colonial e escravista. Sendo assim, as primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real ao Brasil, em 1808. E por fim, vamos indicar um filme que é muito bom para ter uma noção das consequências, não só da primeira, mas de toda a Revolução Industrial. Tempos Modernos é um filme mudo estadunidense, lançado em 1936, que é do gênero comédia, drama e romance, escrito e dirigido pelo icônico Chaplin. No filme, o seu personagem Little Trump, que é um vagabundo, tenta sobreviver no mundo moderno industrializado.